A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui para falar sobre quem é Jesus. Jesus certa vez perguntou isso para os seus discípulos. Quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? O que estão dizendo a respeito de Jesus aí que não bate com o que é bíblico, com o que é verdadeiro? Uns acham que Jesus é Deus, outros acham que Jesus não é Deus. Nós, que dizemos que Ele é? Vamos ver o que diz a Bíblia, isso é o que interessa. Que dizeis que eu sou? E aqui está a resposta. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez foi feito. Ou seja, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, aqui está dizendo a Bíblia. O Verbo, a palavra, lá em Apocalipse diz que um dos nomes pelo qual Jesus é conhecido é a palavra de Deus. A palavra, o Verbo, aqui João fala do Verbo. E vemos também em 1 João, outra passagem que diz o seguinte, que é muito combatida, mas é uma tristeza ver isso, porque isso confunde a cabeça de muitas pessoas. A Bíblia diz aqui em 1 João 5, 7, pois três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. A palavra, o verbo que João falou lá, o verbo que se fez carne, Jesus é Deus. Infelizmente, muitas pessoas não creem, em religiões inteiras que não creem, e agora recentemente eu vim falar aí até de uma determinada liderança de uma grande igreja mundial, secular, e dizendo que Jesus não é Deus. É uma tristeza, porque entender que Jesus é Deus é um princípio extremamente basilar da fé cristã. Nós cremos num Deus que se fez carne e morreu por nós, recebeu um corpo de carne para morrer em nosso lugar. Se a gente não acha que Jesus é um homem qualquer, que nasceu como qualquer homem, a gente perde a fé naquilo que é eterno. Nenhum homem poderia fazer o que Jesus fez na cruz. Nenhum homem poderia nascer para cumprir todas aquelas profecias se ele não fosse eterno. Porque se ele fosse passageiro, também o que ele fizesse na cruz seria passageiro. O ministério da salvação eterna, do sacrifício eterno de Jesus está atrelado ao fato de ele ter nascido como homem, mas ele ser Deus. Isso afeta todo o entendimento da Bíblia. Aqui em Filipenses 2, 7 e 8 diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem e achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se esvaziou da sua glória, da sua onipresença, onisciência, para vir viver dentro de um corpo humano, dentro de uma casa passageira, um corpo humano. Mas ele é um Deus eterno. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele não é qualquer um. Aqui em João 10, 30 diz assim, eu e o Pai somos um. Poucas pessoas admitem que Jesus tem dois aí para tudo. Jesus mente. E ele disse, eu e o Pai somos um. E ele não estava mentindo. Ele e o Pai somos um. Certa vez, Filipe pediu, um dos seus apóstolos, para que ele mostrasse o Pai. Disse que nos basta. Falou, Filipe, eu estou o tempo todo convosco. Ainda me pede para mostrar o Pai. Mateus 28, 19 diz assim, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus se inclui na trindade ali. Eu e o Pai somos um, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor, mais uma vez, mostrando a obra de salvação, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Filho é Jesus. O nome de Jesus é o nome do Filho, Filho de Deus. Em 1 Pedro 19, 20 diz o seguinte, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, olha só, eterno, antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então, Jesus, antes da fundação do mundo, já estava lá com o Pai. Por isso que aqui o Verbo estava com Deus, no início de todas as coisas. Jesus não é um ser humano que veio há 2000 anos e pouco para nascer aqui, não. Ele já existia antes de existir como homem na Terra. Aqui é uma das passagens.
E ele precisava desse sangue, de ter sangue. Como Deus, ele não tinha sangue. Ele precisava viver como homem, receber um corpo com sangue, com vida biológica, humano, para poder derramar esse sangue, representando exatamente esse sacrifício de Salvador. Todo aquele sacrifício de animais que eram feitos pelos judeus apontavam exatamente para esse sacrifício que Jesus faria. Nós somos remidos, lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Aqui diz em Hebreus 1:8, diz o seguinte: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8 e 9. Ou seja, aqui novamente a palavra se reportando a Jesus como Deus eterno, ó Deus eterno. Aqui tem uma outra passagem que diz o seguinte: disseram-lhes, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E Yahvé, eu sou, é um dos nomes de Deus. Mas não só por isso, ele aqui está apontando que ele já existia antes de Abraão existir. Então Jesus não surgiu há pouco, é um ser que nasceu aqui há poucos dias. Jesus é eterno. Veja aqui também uma outra passagem que mostra a eternidade, que mostra que Jesus, dá a entender que Jesus é eterno, que Jesus é Deus, que Jesus não é um qualquer, não um homem qualquer, um bom profeta, um espírito evoluído ou coisa desse tipo. Jesus é eterno, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:15-17. Aqui novamente se referindo a Jesus como um Deus eterno, um Deus que criou todas as coisas, que tudo existe para ele e por ele. Aqui mais uma passagem: o justo juiz é Jesus. Deus julga através de Jesus. Jesus só recebeu o poder de julgar todas as coisas, todo mundo, porque ele é Deus, ele é um com Deus, ele é uma pessoa da Trindade. Se não fosse, ele não poderia julgar homens e anjos. Mas tu que julgas o teu irmão, ou tu também que despreza teu irmão, pois todas havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O tribunal é de Cristo, é de Jesus. Deus não teria dado a Jesus o poder de julgar todas as coisas, dar o tribunal para julgar todas as coisas, se ele não fosse Deus. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho juízo, todo juízo. João 5:22. Jesus recebe adoração porque é Deus. Adorará somente o Senhor teu Deus, está escrito na lei. Nem os anjos que apareceram para servos no Velho Testamento aceitaram a adoração, mesmo no Novo Testamento, como foi o caso do anjo que apareceu para revelar o Apocalipse para João, aceitaram a adoração, mas Jesus recebe a adoração, mas Jesus aceitou a adoração enquanto estava na terra, e mesmo antes, Jesus, quando aparecia como um anjo do Senhor, ele aceitava a adoração. Por quê? Porque não era um anjo qualquer, não era um ser espiritual qualquer, era o Filho de Deus que se manifestava. Aqui temos em Mateus 2:11, diz o seguinte: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Falando quando aqueles reis foram visitar Jesus no nascimento, lhe adoraram. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheio de incenso, que são as orações do servo. Apocalipse 5:8, mostrando novamente a adoração ao Cordeiro, a adoração a Jesus. Por que Cordeiro? Porque, como disse João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que era o Cordeiro de Deus? Porque Jesus veio para derramar o seu sangue para nos dar a salvação. E aqui lá em Apocalipse, lá na eternidade, João vendo todo mundo adorando o Cordeiro, eis o Cordeiro, né, se prostrar diante de Jesus. Jesus é Deus, não aceitaria adoração. Adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirá. Se Jesus está aceitando a adoração, é porque Ele é Deus, senão Ele não aceitaria a adoração. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz
todos os anjos de Deus o adorem. Aqui o próprio Pai manda que seus anjos adorem a Jesus. E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz: todos os anjos de Deus o adorem. O próprio Deus mandando adorar a Jesus. Se Jesus fosse só mais um anjo, por que Deus iria mandar um anjo adorar outro? Como ele mesmo disse, que só o seu Deus adorarás. Aqui dá para você perceber que Deus mandou adorar Jesus porque Jesus é Deus, porque Jesus é um com o Pai. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, eu sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. João se lançando aos pés de um anjo que veio revelar o Apocalipse para ele, para o adorar. E ele disse o seguinte: olha, não faças tal. Sou o teu conservo, ou seja, sou igual, sou servo tanto quanto você. E de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Então o anjo que estava ali junto com João, se dizendo igual aos servos do Senhor que tem o testemunho de Jesus. Então é isso aí, irmãos. É triste a gente ver pessoas que até hoje não entendem quem é Jesus. Quem dizeis que eu sou? Jesus é um com Deus, Jesus é Deus. Como diz lá em 1 João, os três, o Pai, o Filho e o Espírito, os três são um. E Jesus, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então há muitas referências dizendo: Jesus não é qualquer um, Jesus não é qualquer pessoa. Vou gravar um outro vídeo mostrando o outro lado, Jesus enquanto homem. Aqui esse vídeo é Jesus enquanto Deus, Deus eterno, Deus que sempre existiu, Deus que criou todas as coisas, Deus que não teve princípio nem fim. Jesus enquanto homem teve um princípio, ele nasceu lá de Maria, mas Jesus enquanto Deus, ele existe de eternidade a eternidade. Ele estava lá com Deus no princípio de todas as coisas, e mais do que está ali, tudo que existe, anjos, principado, potestade, tudo foi ele que criou. Como é que ele teria poder para criar todas essas coisas e sustentá-la pela palavra dele se ele não fosse Deus? Evidentemente que ele é Deus, é o nosso Deus maravilhoso, que é bom o tempo todo, que tem paciência, inclusive com a nossa ignorância. Ele mesmo disse: meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecer que Jesus é Deus é basilar, é básico, para que a gente creia que a gente não está crendo em mais um homem que foi um santo homem, mais uma mulher que foi uma santa mulher, mais uma santa igreja, mais santo isso, santo aquilo, não. Ser santo e bom a um só, o nosso Deus Pai, que é composto Deus, Jeová, Yahvé, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um só. A paz do Senhor Jesus.